Graça e paz. Amém? A palavra de célula está aqui na frente, depois os irmãos que precisam estejam pegando. Ok. Está cheia? Diz que da segunda revolucionária, acho que esqueceram uma caixinha de chocolate. Está lá na minha sala. Perguntei se está cheia. Se estiver cheia, nós compartilhamos, né? Ok, Gabriel está lá na sala. Bom estarmos aqui mais uma vez. Estamos ministrando a terça-feira uma série de mensagens, Uma Vida Abençoada, baseada no livro Uma Vida Abençoada, de Robert Morris. E eu aconselho você a ler também o livro, se você é ávido pela leitura. É muito bom e vale a pena. Embora que você já está ouvindo Robert Morris. Acho que é isso aí, eu tenho lá na minha sala. Robert Morris, M-O-R-R-I-S. Robert Morris. Oi. Nós já falamos 5 palavras. Essa é a sexta, semana que vem termina. E hoje nós vamos falar o princípio da multiplicação. Quem quer multiplicar aí na sua vida financeira, nas suas bênçãos? Quem quer multiplicar? Todos nós queremos, amém? Isso é muito bom e necessário. Mas existe princípio. Deuteronômio capítulo 13, versículo 17. Deuteronômio 13, 17. Rapaz, estou bom de Bíblia, hein? Abri em cima assim. Estou começando a ficar bom já. O dedo já sabe até onde está. Não, foi assim mesmo, foi. Tá dando tilt aí, filho? Oi? Não. Tá, o microfone tá normal. Ok. Vamos lá, lê para nós aí. André, lê para nós aí, André, esse versículo, Deuteronômio capítulo 13, versículo 17. A Bíblia não é sua, fica perdido? Tá dando tilt mesmo aqui. Não, mas tá desligando lá, ó. Tá dando clique lá. Olha lá, ó. Pode ser o outro, vai dar do mesmo jeito. Olha lá. Oi. Vamos lá. André, esse é o André da Kátia. Também não se pegará a tua mão, nada do anatema, para que o Senhor se aperte do ardor da sua ira, e te faça misericórdia e tenha piedade de ti, e te multiplique como jurou a teus pais. Também não se pegará na tua mão do anátema. Anátemas é aquilo que é maldito, certo? Aquilo que é maldição. Então, numa outra versão diz assim: não seja encontrado em suas mãos nada do que foi destinado para a destruição, para que o Senhor se afaste do fogo da sua ira, terá misericórdia e compaixão de vocês e os fará multiplicar. Qual texto da Bíblia que nós conhecemos aonde alguém pegou algo que não era para ser pego e trouxe uma maldição sobre todo o povo? Não. Corá não. E a machadinha de ouro? A machadinha de ouro, a túnica babilônica, certo? É um tal de Acã.
Acã. Acã pegou aquilo que Deus falou para não pegar. Deus disse, irmãos, olha só, princípio da obediência. Deus disse, não tomem nada de Jericó, vocês não vão tomar posse de nada, queimem tudo. Agora, quando um exército vai para a guerra ou ia para a guerra, tinha um chamado espólio de guerra ou despojo, certo? Então o exército que conquistava levava o espólio de guerra. Tudo que encontrava, ouro, comida, bens, cavalo, animais, tudo era levado como recompensa da conquista. Mas porém na cidade de Jericó, Deus disse, vocês não levem nada. Acã levou. E para ir contra a próxima cidade que chamava Ai, Josué fez um levantamento com os homens e eles disseram, com tantos mil homens é suficiente para ir lá e conquistar a cidade. 10 mil. E Josué mandou os 10 mil. Os 10 mil voltou com o rabo entre as pernas, como diz o ditado. Fugiram, morreram alguns com vergonha. E Josué então vai para a presença de Deus e fala, e aí, Senhor, o que está acontecendo? Deus disse, tem anátema no meio do povo. E aí, como que faz, como que não faz, lança sorte sobre as tribos. Caiu sobre a tribo de quem? Alguém lembra da história? Caiu sobre a tribo de Judá. Dentro da tribo de Judá, caiu sobre a família de Acã. E então, Josué confronta Acã. E Acã, e aí? Então, eu peguei uma capa babilônica, uma machadinha de ouro, e mais algum pertence escondido debaixo da tenda. Deus disse, vai lá e pega, trouxe, agora mata o Acã e mata também a sua família. Por que eu lembrei dessa história? Não está no texto que nós lemos, que nós vamos ler. Mas eu lembrei da história por causa do anátema. A maldição gerou o prejuízo para toda a nação, para o povo, porque esse camarada pegou aquilo que não era devido. Lucas capítulo 9, versículo 12 a 17. Lucas 9 vai falar da multiplicação dos pães. Lucas 9, 12 a 17. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram, manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos, aos povoados, e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu, dê-lhe vocês algo para comer. E eles disseram, temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. E estava ali cerca de 5.000 homens. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Lucas capítulo 9. O segredo da multiplicação é a consagração. Multiplicação é um termo matemático, assim como adição, subtração, divisão. Mas claro que multiplicação é sempre melhor. É por isso que a gente fala assim, quando pensamos em crescimento, pensamos num crescimento exponencial, é um crescimento de multiplicação, ok? Então, multiplicação, quando estamos falando de recursos financeiros, é a melhor. Nosso Deus é o Deus de multiplicação, Ele consegue multiplicar as coisas constantemente. Uma pergunta para você, tudo bem se Deus multiplicar seus recursos?
Amém? É bom, né? Deus multiplica meus recursos. Mas vamos ver dois princípios da multiplicação nessa famosa história de Lucas capítulo 9. Versículo 12 a 14. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram e disseram: manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos e povoados, e encontrem comida e pousada. E ali, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: dê-lhe vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda a multidão. Querido, deixa eu fazer um adendo aqui. Eu já ouvi sermão, eu já ouvi pregador dizer que quando Jesus está no negócio, ele faz nascer grama até no deserto. Gente, isso não é bíblico. Pelo menos no texto que é citado não é. Jesus levou os discípulos para um lugar deserto. Este deserto não quer dizer que não tenha árvore, grama, campo, não quer dizer que não tenha água, quer dizer que não tenha pessoas habitando. Você vai daqui, antigamente era mais fácil falar, né? Mas você ia daqui para Castelo dos Sonhos. Era 200 quilômetros. Você fala: rapaz, mas tem um lugar aí que é deserto, você não encontra ninguém. E é deserto? Não, né, gente? Tem muita árvore, tem muita água, tem baixada, tem tudo. Então, e eu já vi pregador falar isso. Inclusive aqui na igreja. Não dos nossos discípulos, claro. Não foi dos nossos discípulos. Mas alguém que chegou pregando e falar isso, que Jesus é tão bom que faz até nascer grama. Tá. Ele faz porque ele tem poder, mas não é isso que está no texto, amém? Fechou adendo. Então, 2 princípios que Jesus nos ensina. Muitos acham que Jesus alimentou 5.000 pessoas. Mas era cultural na época contar a multidão pelo número de homens apenas, pois estavam contando famílias. 5.000 homens mais suas esposas. E geralmente os homens eram mais animados, né, do que hoje. Então, vamos dizer que cada homem tinha no mínimo 2 filhos. No mínimo, né? Tinha uns que era mais ânimo. Tinha uns que tinham 5, 6, 8, né? 9, 10, 12, 14. A família da Eutânia é 14. A mãe e o pai super animados, super felizes da vida, né? E assim por diante. Então, se nós levarmos em consideração 5.000 mais as suas mulheres, 10.000, mais 2 filhos cada casal, 20.000 pessoas. Um tantinho bom de jeito, né? O milagre foi muito maior, né? Com certeza. Mateus 14, 21 fala também a respeito, né, que não contava com mulheres e crianças. Tudo bem se nós falarmos, né, referirmos o milagre de alimentar 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes, é muito grande. Vamos pensar então 5.000 famílias. Eu diria que o nosso Deus é Deus de multiplicação. Há muitas teorias sobre esse texto, ou sobre o número 12, cestos que sobrou. Talvez por causa do nome da região, região dos 12 discípulos, ou talvez pode ter sido que Jesus quisesse que cada um dos discípulos ficasse com um cesto. Eu gosto de me colocar dentro da história e imaginar como eu reagiria se estivesse naquele dia. Então, quero que você faça um exercício comigo, né? Imagine que você é um dos discípulos, um dos 12 discípulos. Muitos teólogos acreditam que esta foi a maior multidão para quem Jesus pregou. Pouco mais de 20.000 pessoas. E Jesus diz: vocês estão preocupados com o povo? Vamos supor assim, Jesus disse, suponhamos que está lá nos discípulos, né, de repente cansado. Se você ler o texto antes, a Bíblia vai dizer assim, que eles voltaram da viagem, muitos não tinham tempo nem de dormir, nem de comer.
Jesus disse: vamos para um lugar deserto para descansar. E aí, quando Jesus chega num lugar deserto, a multidão chega junto e Jesus passa o dia inteiro pregando. Suponhamos que o pastor Aguinaldo começou a pregar, né? Começou a pregar aqui, convidando o pessoal para vir no domingo, 8 horas da manhã, e pregou, e o sermão foi muito bom. Deu meio-dia, deu 2 da tarde, deu 4 horas, deu 6 horas da tarde. Aí levanta o Fernandinho e fala assim: cara, vamos fazer alguma coisa? Chama os discípulos, fala: cara, estou com fome, estou cansado, e a palavra do mestre está muito boa, mas vamos conversar com ele. Ele chega lá: pastor, cara, o sermão está muito bom, está muito top, o senhor é demais, né? Mas é o seguinte, o povo está com fome. Não é o Fernando que está falando, é o povo que está com fome. O povo quer comer, está tarde. O que o senhor acha assim de liberar o povo para ir para casa, né? Tá. E o povo está com fome. Ele fala assim: não, dá vocês de comida para eles, velho. Aí, né, olhar assim e falar: então, né? Nós só temos aqui 5 pão e 2 peixinhos, né? Jesus fez isso com os discípulos, irmãos. A gente está parafraseando, brincando, mas Jesus olha para eles e fala assim: dá vocês de comer, não deixe eles ir embora senão. E Jesus então multiplica, né, os 5 pães e 2 peixes ali. O versículo de número 16 diz assim: tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida entregou aos discípulos para que servissem ao povo. Irmãos, isso aqui é top. Eu gostaria que você prestasse atenção. Jesus orou, agradeceu e entregou. Quantos pão e quantos peixes? 5 pães e 2 peixes. E falou: agora serve vocês a multidão. Eu imagino que um olha para o outro e fala: e agora? Jesus fala: vou facilitar o negócio, vou orientar vocês. Senta grupo de 50. 50, 50, 50. Tá? E aí mais um adendo aqui. Tem gente que fala assim: a igreja, tem gente que fica contando número, contando quantos membros, contando quanto isso. Gente, a Bíblia é cheia de números. Como sabiam que tinham 5.000 homens? Porque foi contado aí. Porque eles sabiam quantos homens estavam ali. Eles sabiam quantos se reuniram. Facilitou? Facilitou. Mas Jesus pegou, agradeceu. Entregou na mão do Pedro. Entregou na mão do Tiago, na mão do João, na mão do André, na mão também do Judas. E fala: entrega vocês ao povo. E eles começam então, pega um pedaço, e pega um pedaço, e pega outro pedaço. E quando de repente olha, pensa que só está o farelo na mão, o pão está do mesmo tamanho. E vai distribuindo, vai distribuindo, vai distribuindo. Eu estava estudando essa palavra hoje de manhã. Oi? Não é pequeno, para matar a fome de um homem não pode ser pequeno, né? Mas assim, não quer dizer que não fosse pequeno. Talvez um homem consciente, sabendo que depois dele tem outro, pegou um pedaço pequeno, mas Deus multiplicou o pedaço pequeno dele. Porque depois sobrou 12 cestos cheios, vocês não viram? Oi? O Maílton disse que comeu pão, bebeu água, a barriga enche. Mas, irmãos, eu estava lendo hoje de manhã e vendo. Quando você, né, Jesus está ensinando os discípulos, tipo assim, quando você traz para mim primeiro e eu abençoo, veja o que acontece. Ele multiplica o que for levado a Deus primeiro em adoração. Primeiro ele
leva ao Senhor, eu pulei aqui uma palavra, quando nós levamos ao Senhor, a Deus primeiro em adoração, Ele vai multiplicar depois. Então os discípulos pegaram metade do pão que Jesus abençoou e oferecendo para a primeira pessoa, deve ter dito algo como: pegue só um pedacinho, bem pequenininho. E foi passando pelas pessoas, todos pegando apenas pedacinhos, até que apenas um farelo sobrou na mão do discípulo. Antes que a pessoa pegasse o farelo, ele cresceu na mão do discípulo. É uma ideia. O milagre não aconteceu nas mãos do mestre. O princípio da multiplicação não está na mão do mestre, está nas nossas mãos. Sim, não, mas dá para entender que multiplicou porque sobrou 12 cestos. Isso foi multiplicando na mão deles. Tá, mas o foco que eu quero trazer, irmãos, o que eu compreendi, que eu vi, que o milagre não aconteceu nas mãos de Jesus. O milagre aconteceu na mão dos discípulos quando estava distribuindo. O milagre aconteceu quando os discípulos se disporam e foram entregando. Você está pegando o que eu estou tentando, o que eu entendi, o que eu ouvi da palavra? Jesus orou, apenas orou e agradeceu, e disse: agora vocês distribuam. Jesus não pegou e multiplicou e apareceu 12 cestos cheios de pão, ou sei lá, 50 cestos cheios de pão, ou 1000 cestos cheios de pão. E de 50 em 50 dá 1000, né? Ou não? 100 grupos de 50 dá 5.000? Dá? Me ajuda aí, gente. Dá? 100 grupos de 100, ou 100 grupos de 50 dá 1000, dá 5.000. É isso? Somou já? Boa. Então, 100 grupos. Jesus não multiplicou 100 cestos e entregou para os discípulos. Jesus orou, agradeceu e falou assim: distribui. E eles começaram a distribuir e alcançou todo mundo e sobrou 12 cestos cheios. O princípio da multiplicação não está na mão de Deus. Nós estamos querendo que Deus traga, sabe, que nós venhamos ganhar na loteria. Deus vai multiplicar na minha vida, eu vou ganhar na loteria. Mas às vezes aquilo que está na minha mão, eu não tenho disponibilidade de primeiro oferecer para Deus, de primeiro celebrar o nome do Senhor, de primeiro adorar ao Senhor, para depois eu fazer. A multiplicação não está na mão do Senhor, está nas nossas mãos. É o mesmo caso lá de 2 Reis, aonde Eliseu, com 20 pães, alimentou 100 homens, certo? Com 20 pães. Aí você fala, 100 homens com 20 pães é mais fácil do que 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. Princípios da multiplicação. 3 princípios. Primeiro, precisa ser consagrado antes de poder ser multiplicado. A Bíblia diz: consagre ao Senhor toda a tua renda. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Vamos lá. Acho que é isso, né? Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão os teus lagares. Coloca na Nova Versão Internacional. Então, primeiro, querido, precisa ser consagrado antes de ser multiplicado. O versículo 16 de Lucas capítulo 9, diz assim, que tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida entregou aos discípulos para que servisse o povo. Certo? Achou? Mas é ok. O mesmo, querido, peraí. Vimos nessa série que
a maneira que as nossas finanças são abençoadas é trazendo os primeiros 10% ao Senhor. Ok? É isso mesmo? Honra o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Obrigado. Vimos nessa série o princípio do primeiro, nós vimos o princípio da prova, nós vimos a generosidade, nós vimos a palavra de Deus nos orientando. O que a palavra de Deus nos orienta primeiro é trazer o quê? Trazer os primeiros frutos ao Senhor, trazer o primeiro ao Senhor, consagrar. Apenas Jesus pode abençoar, e através dos 10% que Ele abençoa. Tem gente que dá um pouco aqui, um pouco ali, mas não vê as suas finanças multiplicando, porque não seguem este princípio. Se os discípulos tivessem começado a entregar os pães antes de ser abençoado por Jesus, os pães não teriam sido multiplicados. Precisa primeiro ser abençoado para multiplicar. Você está entendendo o princípio? Primeiro ser abençoado para depois multiplicar. Nosso problema é que nós queremos multiplicar para depois fazer. Nós queremos que, às vezes até a gente usa assim, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou abençoar, eu vou ajudar fulano, mas hoje tem a oportunidade, às vezes, de fazer uma oferta de R$100, retém. Eu não, vai fazer falta. Se 100 faz falta para você hoje, não estou dizendo que não faça, me entenda bem. E aí, campeão, se 100 faz falta para você hoje, 100 mil vai fazer falta para você amanhã. Você pode ter 1 milhão lá na conta, mas 100 mil vai fazer falta. 10 mil vai fazer falta. Se nós não entendemos que o princípio é aquilo que Deus quer. Então, quando nós aprendemos da palavra e aplicamos, Deus faz. Outro princípio da multiplicação. Precisa ser distribuído antes de ser multiplicado. Volto a dizer, a Bíblia diz que os discípulos pegaram os pães e começaram então a distribuir entre os grupos. Começou-se a distribuir, e quando começa a distribuir, tem a multiplicação. Deus começa a multiplicar assim. Irmãos, acho que é uns 10, 12 anos atrás, acho que uns 12 anos atrás já. Não, 12 não. Há 10 anos. Pastor Danilo hoje, ele é pastor em Bauru, certo? Pastor Danilo, jovem da igreja lá de Marília, líder de célula nato, tem um livro de célula que é excelente, que é maravilhoso, é um dos caras que mais entende de célula no Brasil, é um cara que aplicou e aplica, é um jovem, e o Danilo, ele marcou com os discípulos da sua rede, das suas células, de fazer uma feijoada, certo? E preparou uma feijoada deliciosa. E quando preparou a feijoada, não sei o que aconteceu ao certo, mas eu acho que deixaram ficou aberta a tampa e azedou, ou houve mosca varejeira, sentou. E ficou uma panela de pressão dessas, eu não me lembro agora o tamanho, não sei se era de 20 litros, se era menor. Apenas uma panela de pressão que não estragou. E eles falaram, e agora? Era a juventude da igreja praticamente estava com ele. Ele falou, vamos servir. Orou, agradeceu a Deus, Senhor, tu sabes o que tem. O que nós temos é isso aqui. É o que nós temos para servir. E nós vamos servir. Manda formar a filha. Formou a filha e começou a distribuir. E foi distribuindo, foi distribuindo. Todo mundo comeu, repetiu, e ainda sobrou um pouquinho na panela. Então Deus continuou multiplicando, mas multiplicou antes. Multiplicou quando estava sendo distribuído. Certo? Princípio.
primeiro precisa ser distribuído antes de ser multiplicado. Em seguida, o versículo 16 de Lucas 9 está dizendo: entregou aos discípulos para que servisse ao povo. Então, para ser abençoado, precisa ser trazido os primeiros 10% para Deus. E para multiplicar, precisa ser compartilhado com outros. Isso quer dizer ofertas, oferta para missões, oferta para alguém, oferta para o reino e assim por diante. Se os discípulos tivessem comido os pães, depois que Jesus abençoou, não teria sido multiplicado. Teria o potencial de multiplicar, mas não teria multiplicado. Então, veja bem, o que nós temos na mão tem potencial de ser multiplicado, porém, se nós comermos, não é multiplicado. Nem tudo que tem potencial realiza. Às vezes tem pessoas que têm um potencial tão grande, mas infelizmente não realiza, não acontece na sua vida. E fala, por quê? Porque ela deixa de se levar, deixa de fazer primeiro para o Senhor. Oi, você quer falar no microfone também? Então, muitas pessoas são fiéis nos dízimos, mas não oferta nada além. Tem pessoas que é difícil ofertar. Levanta uma oferta, vamos fazer uma oferta aqui, tá? É difícil disponibilizar. Aí coloca no coração, eu já sou fiel nos meus 10%, por que eu tenho que ofertar? Eu já cumpro a minha obrigação. Se nós pensarmos assim, como que nós queremos que Deus multiplica as finanças? Não tem como, irmãos. É a mesma coisa eu querer que Jesus salve a minha família, se eu não vivo Jesus dentro da minha família, se eu não revelo Jesus para eles. Não, mas da família a gente ganha em silêncio, sim, é verdade, mas com uma vida que realmente eles olham e digam, ali houve uma mudança, ali houve uma transformação. Terceiro, que nós precisamos pensar, precisa ser testificado com satisfação e abundância. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Então, além de multiplicar, atender a necessidade da multidão, sobrou ainda um cesto para cada um dos discípulos, dos 12. A multiplicação foi tão grande que ainda sobrou. Testemunhe dos feitos do Senhor, celebre e agradeça. Abundância e satisfação não significa desperdício. Não é porque Deus está dando que nós vamos gastar de qualquer jeito. Não é porque Deus está dando que eu vou luxar. Certo? O luxo ostenta, a realeza celebra. Você vive o luxo ou a realeza? É melhor a realeza. Porque o luxo, ele ostenta, ele quer mostrar que tem, ele quer mostrar que tem posse, ele quer mostrar que tem bens, ele quer mostrar que tem casa, ele quer mostrar isso, quer mostrar aquilo e tudo mais. Mas a realeza celebra. Ela tem para quê? Tem para servir. Está ali para servir. Amém? Hoje, celebramos e apresentamos o Deus da multiplicação. Joel capítulo 2, versículo 24 diz: as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Que da oferta de Abraão, seu servo, fez um grande povo, que da oferta de Jesus, seu filho, fez um grande povo. Qual foi a oferta de Abraão, que foi tão preciosa?
Isaac. Deus falou, vai lá no monte e apresenta ele a mim. Abraão foi e falou assim, vou meter o cutelo. Se Deus me deu um filho com 100 anos de idade, diz que eu posso ter mais, eu posso ter mais. Isaac pergunta, está aqui a lenha, está aqui o fogo, está o cutelo, está tudo aqui, pai, mas cadê o cordeiro? Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. E ele amarrou, colocou a lenha, amarrou o menino em cima. E olha que o menino acho que teve que ter disposição, né? Porque um rapazinho nos 15 anos não é fácil amarrar ele não, né? E Abraão já era um senhorzinho assim, uns 125 anos. Então, dava um pouco de trabalho. Mas Isaac aceitou, porque conhecia o Deus que o pai servia. E conhecia o temor do pai. Isaac foi oferecido sobre o altar. E ali Deus disse, pode parar, porque você provou que você me ama e que eu estou em primeiro na sua vida. O evangelho é assim. Recebemos, celebramos e repartimos. Recebemos, faça assim comigo, recebemos de Deus, celebramos, amém? E repartimos. É assim que é o evangelho. De um, ele multiplica milhares. De uma entrega, ele faz uma colheita. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. João 12, 24. De uma decisão de fé, ele gera um rio vivo. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Nós aprendemos um pouco do princípio da multiplicação. O jeito de Deus nem sempre faz sentido, mas funciona. Nós temos que pegar isso, irmãos. O jeito de Deus parece que não faz sentido para mim, no meu racional. Como que Deus vai me abençoar se Deus quer que eu reparta? Como que eu vou ter se Deus manda eu dar? É o princípio de Deus e funciona. É o princípio que Deus tem para nós e funciona. Deus quer continuar fazendo assim, certo? Deus quer nos abençoar, mas nós precisamos aprender este princípio. Primeiro, a Deus. Oro, abençoo. Depois, não multiplicou ainda. Quando nós começamos a distribuir, a fazer, a não ter o coração, aí voltamos nas mensagens que nós já pregamos. É tudo sobre o coração, o princípio do primeiro, colocar Deus à prova. Tudo isso nós vamos aprendendo para que haja uma verdadeira multiplicação nas nossas vidas. Liberalidade. Semana passada nós falamos sobre generosidade. Nós precisamos aprender a ser generosos, irmãos. Eu tenho lutado comigo. Eu luto comigo para que eu seja generoso como Jesus é generoso para com as nossas vidas. Fácil não é, ninguém está falando que é fácil. Mas a generosidade precisa estar no nosso coração. Certo? Essa disposição de dar, de fazer. Porque é Deus quem nos dá, é Deus quem multiplica. Amém? Nos colocamos em pé. Vamos orar. A Daiane está ali com as fichas. E se você também quiser fazer a sua inscrição no Retiro Caçadores de Deus, você pode fazer. Se você quiser acertar a sua inscrição, também você pode fazer. Há a possibilidade
há a possibilidade de você pagar no Pix, é o e-mail da igreja, ibgta, _amor e cuidado, @outlook.com, certo? Oi? Não. Oi? Boleto? Boleto não. Boleto não. Se for passar no cartão, é 55. Porque o cartão cobra, né? E aí tem a taxinha da maquininha. Ok? Mas assim, gostaríamos muito que todos participassem e estivéssemos juntos nesse momento. Tá bom? Tá. Ok. Agora, após o término, nós vamos ter mais uma reunião. Aí eu gostaria que o Mailton ficasse, Mateus e o pessoal do eventos, ok? Para a gente estar falando um pouquinho sobre o retiro, passando também o tema, as ideias que a gente já tem em mente e para a gente estar trabalhando também o que mais vamos fazer. Está tudo em cima, nada foi decidido a tempo, então estamos correndo. Não. Ministério de Teatro não tem o líder. Dança também o líder não está. Ok. Acho que são esses, né? Ok. Amém, querido? Feche teus olhos. Senhor, Tu conheces, Pai, o nosso coração, o nosso sentar e o nosso levantar. O Senhor conhece e sabe aonde temos as nossas dificuldades e os nossos desafios. O Senhor sabe, Pai, aonde nós precisamos, ó Deus, melhorar. E eu creio, ó Deus, ser por isso que nós temos recebido essas palavras, ouvido essas palavras, para que possamos colocar em prática. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos um coração segundo o Teu coração. Pai, e aumenta-nos a fé aonde precisa ser aumentado. Aumenta, Senhor, a generosidade aonde precisa ser aumentado. Deus, e em nome de Jesus, que cada um de nós tenhamos um coração segundo o Teu coração, para glorificar e exaltar o Senhor. Muito obrigado, Pai, obrigado por esta noite. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que tem sido, ó Deus, dada aos nossos corações. Te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém? Quem não pegou a palavra de célula está aqui.